Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Lucas 16, versículo 19 ao versículo 31. Eu vou fazer a leitura, mesmo assentado como os irmãos estão, acompanharão a leitura. Nos diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, todos nós cremos que a morte, ela é algo inevitável. Apesar dos milhares de laboratórios, apesar dos inúmeros centros de pesquisas, onde trabalham cientistas renomados, trabalhando dia e noite para combater várias doenças, apesar dos milhares de antibióticos já descobertos, ou bilhões de dólares já gastos na saúde, ou em prol da saúde, a morte continua ceifando vidas todos os dias. Através de toda a sua vida, o ser humano é alguém destinado para a morte. Eu e você, todos nós, estamos destinados à morte.
É isso que nos diz a palavra de Deus. Romanos 5,12 nos diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Eu e você somos seres destinados à morte. Diz o texto de Romanos 5,12 que a morte passou a todos os homens, porque todos nós pecamos no nosso pai Adão. A morte, ela é inevitável, a morte é intransferível. A morte é algo que ninguém, por mais rico que seja, pode passar para outra pessoa. A Bíblia nos ensina isso, que há tempo de nascer, que também há tempo de morrer. Eu não posso transferir algo que está determinado para mim, para alguém. Da forma como Deus fez com que eu viesse ao mundo, eu também um dia estarei voltando para Ele. Esse tempo, amados, que Deus nos concede, é determinado por Ele, que é o Criador e mantenedor da minha e da sua vida. As Escrituras nos dizem lá no Salmo 139, versículo 16, o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Tudo é determinado pelo Criador, mas Ele ao mesmo tempo é o mantenedor da nossa vida. Eu e você podemos marcar uma hora com o seu amigo ou com os nossos amigos. Eu e você podemos marcar uma hora com um advogado, com quem quer que seja, e não podemos ir. Mas existe na agenda de Deus uma hora da qual você e eu não podemos nos esquivar. Está escrito, Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Lucas capítulo 12, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo nos diz o seguinte: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Eclesiastes 12, versículo 13 nos diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então, amados, existe na agenda de Deus uma hora da qual você e eu não podemos se esquivar. Na história que nós lemos aqui, contada por Jesus, do rico e Lázaro, podemos ver que a morte veio para o mendigo Lázaro e para o rico também. Está aí no versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo
e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Podemos ver aqui que a morte, quando vem, não há distinção de cor, de raça, de idade, grau de instrução, de poder aquisitivo. A morte está determinada para todo ser humano. A morte, podemos dizer, é inevitável. Já dizia o profeta Amós, profetizando para o povo de Deus da sua época: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Criador. E esta mesma advertência é para todos os seres humanos. Prepara-te, ó humano, para te encontrares com o teu Criador. Eu faço uma pergunta a você. Você não precisa responder para mim. Responda diante de Deus. Você está preparado para este momento? Você já sabe qual é o destino da sua alma? Se Deus te chamar, pode ser daqui a alguns instantes, a mim ou a você. Por isso, a mensagem nesta noite que eu quero compartilhar com os irmãos tem o seguinte tema: as impossibilidades depois da morte. As impossibilidades depois da morte. Quais são as coisas que são impossíveis depois da morte? A primeira delas: é impossível mudar o destino eterno de quem já morreu. É impossível mudar o destino eterno de quem já morreu. Conforme nós vemos aqui no versículo 26, Jesus diz: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Conforme o ensino aqui de Jesus Cristo, ele afirma assim para o homem que agora sofria lá no inferno: quem está no seio de Abraão, gozando das bem-aventuranças, não pode passar ou ir para o inferno, nem quem está no inferno ir agora para as bem-aventuranças no seio do Pai. Nós podemos concluir, amados irmãos, irmãs e amigos e amigas, que todas as oportunidades já se esgotaram. A ênfase aqui, não podem ou é impossível, revela agora que depois da morte, o querer, o desejar, não é mais poder para ninguém. Alguém pode até querer um dia, como estava ali o rico, querer ir para o seio do Pai, mas não poderá ir. Depois da morte, o querer ou o desejar não é mais poder. As oportunidades aqui na nossa vida já nos foram dadas. Quando nós morremos, já temos um destino para as nossas almas. Ou o nosso destino será os céus, no seio do Pai, ou será no inferno em tormentos.
E podemos observar assim, amados irmãos, a doutrina católica romana acerca do purgatório. E o que é que diz essa doutrina? Ela mostra que há uma possibilidade de alterar o estado espiritual de alguém que já morreu, através de parentes seus, várias celebrações de missas, de várias penitências, que é feita em nome daquele que já morreu, pode ir expurgando os seus pecados no purgatório. Mas esta doutrina não se acha nas Escrituras, não está de acordo com o ensino de Jesus Cristo. Morremos, ou é céu, ou inferno. Também a doutrina da reencarnação é que o homem vai ter outra chance ou oportunidade de purificar os seus pecados, indo lá no céu, vindo para a terra, tentando consertar. Depois de uma reencarnação, seu espírito vai se reencarnar em outro corpo, e você vai ter uma chance de fazer melhor e não fazer como antes você fez. Isto também é mera ilusão. Trata-se de uma doutrina antibíblica. E se não é bíblica, ela é falsa, ela é mentirosa. Todos os seres humanos já partem com um destino definido depois da morte. O texto é bem claro. Versículo 22 e o versículo 23. Aconteceu morrer ao mendigo e ser levado por quem? Olha que privilégio. O crente, ele morre e os anjos o levam para o seio do Pai. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí já diz aqui: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, amados, quando nós morremos, que vamos morrer, ou morrermos, nós já temos um destino definido. Ou esse lugar de tormento, ou esse lugar de bem-aventurança. Esta é a primeira coisa que é impossível depois da morte. É impossível alguém mudar o seu destino eterno depois da morte. Mas há uma segunda coisa também, que é impossível ser mudada depois da morte. É impossível para alguém que já morreu ter contato com alguém que está em vida aqui na terra. A Bíblia afirma de maneira enfática que uma pessoa, ao morrer, acontecem duas coisas: o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Aqui em Lucas 16, versículo 27, veja o que é que Jesus diz. Então replicou: isso o rico lá em tormentos. Pai, o pai aqui é Abraão na figura de Deus. Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna,
Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles, já tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitem alguém dentre os mortos. Amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, se houvesse, se é uma possibilidade, se houvesse o contato do espírito de uma pessoa que já morreu com alguém que vive, isso somente poderia acontecer com a permissão de Deus. Mas nós podemos ver aqui no texto, é o próprio Deus que proíbe e condena a tentativa de alguém que já morreu comunicar-se com alguém que esteja vivo aqui na terra. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Está escrito lá em Isaías 8,19, o seguinte: quando, pois, preste atenção, viu? Vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Deuteronômio também, 18, versículo 9 ao versículo 11, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agougueiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Mesmo que houvesse uma possibilidade de alguém que já morreu vir se comunicar com os mortos, ou melhor, com os vivos, Deus não permitirá, porque está escrito na sua palavra. Não pode, como ensina aqui de Jesus. Mesmo, né, se alguém ressuscite dos mortos, diz aqui o texto, mesmo assim, não se arrependeriam. Lá eles têm Moisés e os profetas. Se fosse possível, mesmo assim eles não se arrependeriam. Então, fica essa segunda verdade aqui do texto. Primeiro nós vimos, é impossível mudar o destino eterno de quem já morreu, já parte com destino definido. Todos nós um dia, eu ou você, já partiremos desta vida para outra com um destino definido. Segundo, é impossível para alguém que já morreu ter contato com alguém que esteja vivo aqui na terra. Mas também, terceiro, é impossível Deus mudar, preste atenção nisso, a maneira que Ele próprio escolheu para produzir arrependimento naqueles que estão vivos. Vou repetir. É impossível Deus mudar a maneira que Ele próprio escolheu para produzir
arrependimento na vida daqueles que ainda estão vivos. O homem, como nós vimos aqui, que estava em tormento, pediu que, se alguém dentre os mortos fosse ter com seus familiares, eles poderiam se arrepender. O objetivo desse homem era avisá-los sobre a existência do inferno, impedindo-os de irem para aquele lugar. Contudo, Deus que determina o fim e os meios, que já havia providenciado o método bíblico da pregação das Escrituras através do próprio homem, este é o meio que Deus escolheu para produzir fé e arrependimento na vida daqueles que ainda estão vivos. Como disse aqui as Escrituras: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão no inferno ou no céu, ainda mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Porém, nós podemos ver outra verdade aqui. A mediunidade dos nossos dias é o método que Satanás tem utilizado para iludir as pessoas, cegando assim o entendimento das pessoas, impedindo-as de aceitar a simplicidade da mensagem do Evangelho. Pois está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas se muitos continuam cegos, é Satanás induzindo-os para que não creiam na pregação do Evangelho. Abram aí um texto comigo, não desmarquem aí Lucas, 2 Coríntios, capítulo 4, veja o que é que Paulo vai falar aqui. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ouça agora o que é que Paulo vai dizer, viu? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus é que diz: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, segundo Paulo, o que ele pregava para produzir arrependimento no coração dos pecadores era o evangelho de sua forma simples, verdadeira e sincera. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo crucificado lá na cruz do Calvário. Mas o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que a glória do Evangelho não resplandeça em seus corações. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, uma verdade
tem que ser dita. Meu amigo, minha amiga, você ainda que não se dobrou ao Evangelho de Jesus Cristo, Deus está falando com você nesta noite. Sabe por quê? Lá não haverá rota de fuga. E Deus não tem um plano 2. O rico daria toda a sua riqueza por uma gota d'água. Mas isso tarde demais. A Bíblia nos dá exemplo de um homem que trocou a bênção de Deus por uma simples alimentação. Este homem se chama Esaú. E a Bíblia diz que ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura da bênção de Deus sobre a sua vida. E diz as Escrituras que Esaú, mesmo depois, querendo herdar essa bênção, a Bíblia diz o seguinte: porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas a buscasse. Então Deus, amados, Ele dá oportunidade para todo ser humano, para que ele se veja diante de Deus, tanto ele como ela, como pecador ou pecadora, carente da graça de Deus, carente da salvação, da bênção de Deus. Mas muitos estão trocando esta bênção por tantas coisas fúteis, inúteis e passageiras. Eu ainda sou muito jovem, ainda há muito tempo, há muitos projetos na minha vida, eu tenho que galgar esses projetos, aí depois sim, eu vou pensar se aceito ou não a palavra da salvação. Cuidado. O oficial de Deus pode bater à sua porta e lhe chamar. Sabe quem é o oficial de Deus? O oficial de justiça de Deus se chama a morte. Você pode ser jovem, você pode ser belo ou bela, bonita, você pode ter riqueza, você pode ter planos, você pode ter sonhos mais belos que você imaginar. Mas se você morrer sem essa bênção, você já vai morrer com um destino definido para a sua alma. E não há outro lugar, se você não receber a glória do Evangelho de Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados. Fiquem sabendo, com a autoridade que a Bíblia está dizendo, você vai para o mesmo lugar de tormento onde aquele rico, aqui da passagem bíblica, Jesus fala. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte, lá em Naum, profeta Naum, um livrozinho que quase ninguém lê, mas lições preciosas para as nossas almas. Naum capítulo 1, versículo 3, parte A, diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado ele não tem por inocente. Ninguém parte desta vida inocente. Deus, Ele é longânimo, Ele é tardio em derramar a sua ira. Ele dá oportunidade para todos, mas Ele é grande em poder.
e ao culpado ele não o tem por inocente. Eu acho interessante o rico aqui desta história bíblica que Jesus conta. Ele chama Abraão de pai. Olha só, aí você pode ter dito: aquele homem rico morreu, não teve nenhuma oportunidade de conhecer. Se ele conhecia quem era Abraão, certamente ele teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de entregar sua vida ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, e não se entregou. Ele conhecia Abraão. Ele não foi inocente para o inferno. Ele está lá consciente. Se o pecador não se arrepender pela mensagem do Evangelho, irá para o mesmo lugar onde está este homem aqui, dessa história que Jesus deixou escrito aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Portanto, essa é a terceira verdade do texto. É impossível Deus mudar a maneira que Ele próprio escolheu para produzir arrependimento na vida daqueles que estão vivos, para que não vá para o lugar onde aquele homem rico foi parar, lá no inferno. Eu pergunto a você que está me ouvindo nesta noite: você já sabe qual vai ser o seu destino depois da morte? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se converteu, entregou toda a sua alma, todo o seu ser ao Senhor Jesus Cristo? Você já reconheceu que é um pobre, miserável pecador, que um dia você vai voltar ao pó e o seu espírito vai voltar a Deus para prestar contas de tudo aquilo que você ouviu acerca desse Deus? Deus está falando com você hoje. Entregue sua vida a Jesus. Como eu falei, a morte, quando vem para crianças recém-nascidas, vem para juniores, vem para adolescentes, vem para jovens, vem para adultos, vem para idosos. Vem para aqueles que estão cheios de saúde, infartam e morrem. Vem para o jovem que é cheio de vigor, de saúde, pode ultrapassar a rua ali, o carro vir acidentar e ser levado para a eternidade. Aproveite a oportunidade. Faça isso enquanto Deus está sendo longânimo com você. Senão depois pode ser tarde demais. Mas a quarta e última verdade que eu quero destacar é que é impossível o perdido pagar os pecados lá no inferno. Amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, podemos ver aqui no texto, o inferno, segundo ele nos mostra aqui, é um lugar de eternas lembranças e desejos insaciáveis. Também será um lugar de eterno arrependimento, mas um arrependimento tardio. Mas pastor, tardio? Por quê? Sim, tardio. O inferno, amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, o inferno começa no final de uma vida sem Cristo. Morreu sem Cristo, você já entra em tormentos. A cruz do Calvário foi o único lugar onde a ira de Deus fulminou a Jesus com os nossos pecados.
pecados passados, presentes e futuro. E aqui, pare e reflita comigo. Se o inferno fosse um lugar para pagar pecados, haveria então a possibilidade de um dia o perdido sair de lá, e sendo assim, a morte de Jesus não faria nenhuma necessidade. Cristo morreu para que a ira de Deus não venha a recair sobre a minha vida e sobre a sua vida, para nos livrar do tormento eterno para aqueles que não morreram com Cristo. Quer ver essa verdade? Abram comigo aí João 3,36. João, capítulo 3, versículo 36. Nos diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ainda há tempo para aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para aqueles que não confessaram com a sua boca, publicamente, diante de Deus, diante da sua igreja, que Cristo agora é Senhor e Salvador da sua alma. Cristo proporciona isto para o pecador, nos livrando da ira vindoura, nos livrando do tormento eterno. Por quê? Ao entregarmos nossas vidas a Cristo Jesus, todo o nosso débito, toda a nossa dívida, toda a nossa conta foi paga lá na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na hora que Ele bradou as suas últimas palavras, entregou o Espírito a Deus e disse: Senhor, Pai, está consumado a tua obra. Que obra foi essa? Ele veio morrer por mim e por você, para pagar a minha e a sua dívida. Dívida essa que eu e você nunca pagaremos, mas foi paga, ou é paga, por intermédio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Por isso, o autor aos Hebreus diz ou traz duas palavras maravilhosas para os que são salvos, e uma para aqueles que ainda não entregou sua vida a Jesus e continuam com seus corações endurecidos. A palavra aos salvos, Hebreus 8:12, que diz assim: porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei jamais. Hebreus 10:17 também diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Esta é a palavra de conforto que Deus traz para aqueles que já estão em Cristo, vivendo para Cristo, buscando uma vida de santificação diariamente, sendo sal e luz do mundo. Mas para aqueles que continuam endurecidos, o autor aos Hebreus traz uma palavra de estremecer. Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para você que está me ouvindo hoje, que não tem a Cristo, a Bíblia diz isso.
A palavra de Deus diz isso. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, devemos louvar a Deus nesta noite, ao celebrarmos a ceia aqui, nós cristãos. Você que não entregou a sua vida, não selou a sua fé com batismo, não confessou Cristo com seus lábios, não fez essa profissão pública, corra, porque a pior coisa que poderá acontecer, ou que vai acontecer, se você morrer sem Cristo, é você ter um encontro com Deus vivo, sem Cristo na sua vida. Ai daqueles que irão se apresentar perante o Deus vivo, sem a pessoa de Cristo na sua vida. A Bíblia diz que aqueles que recebem Cristo, selam sua fé, eles são cobertos com a justiça de Cristo. Por isso que Deus, jamais o Deus vivo, nos fulminará. Esse texto eu quero mostrar para os irmãos. Abram comigo aí. Já estou concluindo. Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Já estou concluindo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e o versículo 27. Veja o que é que diz. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O manto da justiça de Cristo é colocado na vida do crente, daquele que crê no Evangelho. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 7, ele diz: vinde a mim para os rios das águas vivas. Todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do seu interior e jorrarão por toda a eternidade. Disse isso Jesus a respeito do Espírito Santo que haviam de receber todos aqueles que nele crescem. O crente é selado com o Espírito Santo. A justiça de Cristo está estampada na vida do cristão. Justificado, foi pago a sua dívida. Mas se você comparecer na presença do Deus vivo, sem esse selo, sem o revestimento da justiça de Cristo sobre a sua vida, diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Será uma vida eterna uma vida em tormentos por toda a eternidade. E isso tendo a companhia o diabo e os seus anjos. Companhia boa, né? Aqueles que rejeitam a Cristo terão lá no inferno. Ainda por cima terão o diabo e os seus anjos como os seus companheiros, atormentando dia e noite, como diz, e serão atormentados por toda a eternidade. Corra para Cristo. Você que ainda não fez a profissão de fé, não entregou sua vida a Jesus. E concluo dizendo o seguinte: a pergunta é: onde você passará a eternidade? Muitos têm se preocupado com seu futuro material, casa,
carro, saúde, salário, estudo, ganhar mais e mais. Isso não quer dizer que você não deva fazer isso. Mas precisamos primeiramente nos preocupar com o destino eterno da nossa alma. O homem precisa preocupar-se com o seu futuro espiritual. Não levamos ou não levaremos nenhum bem material desta vida para outra. Mas a decisão acerca da sua vida após a morte é tomada por você aqui deste lado, onde estamos passando um curto período de vida. E o Salmo 49, versículo 17, diz o seguinte: porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. O homem mais poderoso dessa terra aqui, a parte de Jesus, ele pode ser presidente do país que for, mais poderoso, o tirano que houve sobre a terra, que a glória momentânea dele for aqui na terra, diz as Escrituras, ele não vai levar nada consigo, nem a sua glória, a glória que Deus concedeu misericordiosamente aqui e não glorificou a Deus, diz as Escrituras, nem a sua glória o acompanhará. Nu veio e nu voltará. Então, amados, amadas irmãs, irmãos e amigos, esta é a palavra de Deus que Deus colocou em meu coração para compartilharmos nesta noite de hoje. Nós vimos que é impossível alguém mudar o destino eterno de quem já morreu, ou quem está lá mudar seu destino eterno. É impossível para alguém que já morreu ter contato com alguém que está aqui vivendo nesta terra. É impossível Deus mudar a maneira que Ele próprio escolheu para produzir arrependimento na vida daqueles que estão vivos. E o quarto e último, é impossível o perdido que já está no inferno pagar os seus pecados lá no inferno. Só há um que pode pagar os nossos pecados. Só há um que pode pagar a minha e a sua dívida. Se chama Jesus Cristo. E Ele já pagou a dívida de todos aqueles que já entregaram suas vidas a Ele. Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.